Vamos chamar então o nosso primeiro convidado aqui, que inclusive é analista político e pode ajudar a gente a entender todo esse cenário político, que é o Anderson Nunes. Olá, Anderson, uma ótima tarde para você. Obrigado pela participação mais uma vez. Boa tarde, Felipe Brosco. Boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, professor Alexandre Cabral. Uma satisfação imensa estar aqui ao vivo com vocês. Satisfação é nossa, Anderson. E olha só, não sei se você já nos escutava, né? A gente trouxe essa informação dessa pesquisa mais recente aí da FSB, BTG, né? Que traz aí o presidente Lula aí com 44% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro com 31%. Não mudou muita coisa em relação à pesquisa divulgada há 2 semanas, né? Uma vantagem aí considerável do ex-presidente Bolsonaro, né, que há 2 semanas aí tinha uma diferença, uma vantagem de 53 a 37. Então, podemos começar por aí. Você também vai aqui mais ou menos na linha do Gani, do Cabral. O mercado ainda não precificou ainda essa questão das pesquisas eleitorais, mas estamos cada vez mais próximo disso. Sim, eu vou na linha deles, do e do Alan Gani, sim. O mercado vai começar a precificar a questão das pesquisas a partir do momento que se definir os candidatos. Agora começou a se definir com as convenções. Dia 15 de agosto é o último dia para a definição dos nomes. Então, nesse momento, a gente tem Bolsonaro com o vice dele, o Lula com o seu vice, a Tebet não tem definição de vice ainda, e nem o Ciro Gomes ainda com definição de vice. Então, o mercado vai começar a precificar as pesquisas começando para o final do agosto, para quando realmente começa a mostrar o ritmo eleitoral, que vai faltar um mês e 5 dias para as eleições. Então, nesse momento, a gente tem apenas 2 candidatos que têm chance de chegar a um segundo turno, que é, no caso, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Só esses 2 candidatos. A terceira via, mesmo com o Ciro indo para 9%, as pesquisas têm mostrado que ele não consegue crescer. Ele conseguiu de 7 para 9, mas não consegue despontar. Ele está há mais de um ano colocando o seu nome e não consegue sair. A Simone Tebet começou com 2, 3% e agora alcança 4% na pesquisa do BTG. Mas há uma curiosidade para trazer nessa pesquisa do BTG, é a rejeição do presidente Bolsonaro. 58% de rejeição. Esse é um número alto para um candidato a presidente à reeleição. Será que o pagamento, por exemplo, das PECs, como foram feitos, que é o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista, o aumento do valor do Auxílio Brasil, vai modificar essa rejeição? Então é isso que nós temos que ficar muito atento às próximas pesquisas eleitorais, se essa rejeição vai cair e se essa diferença de 13%, como aumentou agora nessa última pesquisa do BTG, ela vai se permanecer ou vai diminuir. Então esse é um fator decisivo, que é quando inicia, por exemplo, os pagamentos, como já foi até comentado aqui na BMC um pouco mais cedo, falando da antecipação das datas de pagamento para tentar surtir efeito direto na economia e também nas pesquisas eleitorais. Anderson, então, olha, está praticamente definido aí, a gente tem, como você mesmo disse, o ex-presidente Lula ou o presidente Bolsonaro. Quanto a isso, não tem muito ao que fugir, né? Talvez aí os bastidores e as alianças regionais, isso tenha um interesse maior a partir de agora aí, um peso maior nessa definição aí de como o mercado vai se comportar daqui para frente? A definição dos regionais, elas costumam colocar em xeque as federais, elas que definem muitas vezes. Por exemplo, no caso do PSDB com o MDB, vai definir quem é o candidato do MDB, que está praticamente certo, da Simone Tebet, e a definição do vice vai depender das coligações, por exemplo. Se o PSDB vai se filiar, por exemplo, se juntar ao Podemos. No caso, um exemplo aqui do Espírito Santo, o PSB, com o governador, no caso Casagrande, vai ter o vice do PSDB, que em São Paulo, por exemplo, não vai se filiar ou se coligar junto ao PSB. No caso, com o ex-governador de São Paulo sendo candidato ao Senado, ou até o Fernando Haddad como candidato ao governo do Estado. Então, a gente vê o tabuleiros estaduais fazendo as definições federais. Então, os nomes vão surgindo, e essa definição é de muito peso. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que tem muito peso aí nas definições federais para definição de chapa. Certo. Gani, Cabral...
Ô Anderson Nunes, tudo bem, meu caro? É o seguinte, como é que você vê uma pacificação do país no pós-eleição? Porque assim, o país está muito polarizado, você também tem o Supremo Tribunal Federal que acabou virando um ator político, então é mais uma instituição no jogo, tem toda essa questão em relação ao Centrão, não tem mais aquele círculo virtuoso de commodities, como ocorreu lá atrás, então em época de bonança econômica fica muito mais fácil, né, você governar e distribuir as emendas, as farturas. Qual que seria a solução, independentemente de quem ganhe, né, de ter algum tipo de pacificação e avançar as reformas mais propositivas? Aí eu vou só dar uma pergunta complementando a Gani. Lula ou Bolsonaro mudaria? Tipo, é mais fácil se for Bolsonaro ou mais fácil se for Lula, ou é indiferente? Cara, uma pergunta bem a queima-roupa direto, né? De ambos. A gente tem uma divisão do país nesse momento entre esquerda e direita. A gente vê que o país não está dividido entre o centro. Não tem candidato, por exemplo, de uma terceira via que poderia polarizar e deixar uma tranquilidade. Nós vimos também a definição do apoio do Bolsonaro em Vitória, no Espírito Santo, com uma grande adesão aqui no Espírito Santo. Então a gente vê uma situação dividida do país. Também teve o caso na semana passada, retrasada, da questão que aconteceu no sul do país. E aí fica sempre a dúvida, como que vai ser o comportamento pós-eleição? Eu tenho as minhas preocupações, mas é mais uma opinião pessoal de qual será o comportamento. Por exemplo, a equipe aceitaria a vitória do Bolsonaro, no caso do PT, aceitaria isso? No caso do Bolsonaro, ele tem inflado os seus apoiadores falando a questão das urnas. Então, se ele perder, ele vai aceitar a derrota? Então, são perguntas que eu não consigo te dar uma resposta de fato, mas a polarização ela existe e ela é preocupante, até porque no dia 7 de setembro, o Bolsonaro convocou os seus apoiadores a protestarem, a se manifestarem no dia 7 de setembro. E a minha preocupação é a briga entre os poderes, entre o executivo, nesse momento, e o judiciário. Nesse momento, a gente tem uma certa tranquilidade, uma corda esticada entre ambos, mas tranquila entre os dois lados, sem nenhum dos dois lados elevar o seu poder. E a pergunta é, se o STF fazer algumas coisas de determinações por ele, por exemplo, há algumas definições que estão por lá para a suspensão dessa PEC chamada de PEC kamikaze, PEC dos benefícios, PEC eleitoreira. Se ele suspende essa questão, como que fica o executivo? Será que ele vai inflamar a população contra o STF? Então, isso me preocupa. E também, do outro lado, do PT, fazendo várias manifestações. Nós tivemos uma manifestação, por exemplo, uma artista que pisou em cima da bandeira nacional, um símbolo do país que representa nós, brasileiros. Então, você vê vários tipos de manifestações sendo colocadas de ambos os lados, e, para mim, é uma grande preocupação esses lados aumentarem no período pré-eleição e até mesmo no dia da eleição, como será o comportamento. Eu acredito que depois do primeiro turno, nós vamos ter uma ideia de como o país vai reagir, como a população vai estar e se ela vai estar tranquila com ambos os lados e vai aceitar o resultado da urna, seja uma vitória para ambos os candidatos no primeiro turno ou indo para um segundo turno, e a gente vai poder avaliar a população, qual será o sentimento dela, do sentimento do pessoal da esquerda, do pessoal do sentimento da direita e dos demais candidatos que vão estar aí e ter o seu nome na eleição. E aí tem uma questão, né, o Anderson, que procuradores eleitorais, ministros também do Supremo têm afirmado que a partir de agora, né, com os candidatos aí, os pré-candidatos sendo oficializados, né, eles correm o risco aí de punições eleitorais caso façam aí novos ataques aí, principalmente a questão das urnas eletrônicas, né, que é o assunto mais em pauta, né. Eles entendem aí que tanto Bolsonaro, Lula, enfim, todos os candidatos agora ficam sujeitos aí a multas, perdas de tempo em TV, até em último caso aí a cassação do registro da candidatura. Você acredita que isso é possível? Os candidatos devem baixar o tom a partir de agora, principalmente Bolsonaro, que já tem a tendência a um discurso mais inflamado, né? Eu acredito que agora, definindo a chapa eleitoral,
eu acredito que os próprios candidatos vão conversar com seus apoiadores, pois há um risco, sim, de aplicação de penalidade, há um risco, por exemplo, da perda da candidatura se infringir a lei. A lei está ali para ser cumprida e não discutida. Ela tem os meios legais de discussão, no caso de aplicação da pena, você vai entrar com seus recursos cabíveis nos órgãos competentes, mas no primeiro momento ela tem que ser cumprida. Então existe sim essa chance, assim também como existe para ambos os candidatos, pessoas de oposição para provocar a aplicação de penalidade em ambos os candidatos. A gente viu agora na questão das inscrições do presidente Bolsonaro do PL, onde falou que tinha mais inscrições de pessoas, por exemplo, com CPFs não validados, um exemplo, com gerações de pessoas que não iriam, que de fato não existiam. E também existe também do lado contrário do PT. Por que não aproveitar e fazer qualquer tipo para prejudicar a campanha do seu opositor? Então isso também coloca em risco ambas as candidaturas e para mim é uma grande preocupação. Eu acredito que ambos os lados vão tentar diminuir essa ansiedade dos seus apoiadores e colocar o seu risco. Por causa de um apoiador de determinada atitude, pode colocar em xeque, por exemplo, a candidatura de qualquer candidato. E essa não é só para presidente da República, serve para todos, para deputado federal, para deputados estaduais, no caso, os governadores que vão vir em candidato agora, e, além de tudo, as redes sociais, que têm uma função muito importante. E foi com elas que, em 2018, vários candidatos chegaram, por exemplo, ao poder, como o exemplo do Bolsonaro, que se utilizou muito das redes sociais. Então, as leis têm que ser respeitadas por todos os candidatos, seja qual for a esfera. O Anderson, uma coisa que me chama a atenção em relação às pesquisas, alguma coisa aí que não está sendo captada, né? O Bolsonaro ele faz esse tipo de evento, lota, é uma adesão popular muito grande em várias cidades, em várias circunstâncias. E o Lula, nem na convenção do próprio partido dele ele apareceu, né? Assim, observando a realidade, conversando com as pessoas, é difícil achar quem vota no Lula. E aí, de repente, ele está numa votação muito expressiva, segundo as pesquisas. O que está acontecendo aí, né? A pesquisa tem um erro de método, ela não está captando alguma coisa que a gente não está vendo. O que está acontecendo aí? Alan, excelente pergunta. Primeiro a gente tem que avaliar quem são os eleitores do Lula. Nesse primeiro momento são pessoas com 2 salários mínimos. É a massa trabalhadora que vota nele. Segundo ponto, ele não foi na sua convenção, mas ele estava em Pernambuco fazendo política, fazendo movimentos. Ele fez corretamente. Ele, na verdade, ia fazer o quê? Ele iria num local onde é certo o voto para ele, ou foi tentar garantir o voto do indeciso, ou aquele voto que poderia ser para ele e ser modificado. Então, Lula agiu de forma correta. Ele foi buscar o seu voto, ele foi até Pernambuco para tentar pacificar ainda mais o seu nome e buscar um maior apoio. Agora, a dúvida das pesquisas é sempre colocada em xeque. Por exemplo, essa do BTG, eu estava lendo um pouco antes de iniciar aqui a transmissão, tinham 2.000 entrevistados por telefone. O Brasil tem quantos eleitores? Quantas pessoas já foram perguntadas? Eu não coloco em xeque as pesquisas, mas eu acredito que essa resposta a gente só vai ter, de fato, quando fechar a última urna apurada, no dia da eleição do primeiro turno, para saber qual ente teve a sua pesquisa de forma correta e se ela realmente validou o que é os dados oficiais. Então, nesse momento, eu não consigo falar se as pesquisas estão corretas ou não. Eu avalio todas elas. Algumas saem com grande proporção de diferença de votos entre Lula e Bolsonaro, outras saem com diferenças pequenas, e até em algumas pesquisas, por exemplo, falando que o Bolsonaro é em primeiro lugar. Vai depender muito de como a pesquisa é feita, de quem ela fez as suas ligações, e depois, no dia das eleições, a gente vai confirmar se ela realmente representou os dados oficiais quando a última urna estiver fechada. Só para comparar, ó, Genial 45-30, BTG 44-31, XP 44-35. Não dá para não dar idoneidade a Genial, BTG e XP. Mas já concordo com o Gani, a rua não está demonstrando o número.
Mas eu não vou dizer que Genial, BTG, XP manipularam. Eu não consigo falar isso. Principalmente que a gente tem bilhões de reais envolvidos na vida deles. Não é só uma pesquisa cultural, uma decisão de um cara da mesa de decidir bi, dependendo se é A ou B. Então, eu acho que está faltando alguma coisa que eu não sei o que é. Mas não acredito em manipulação. Só falta esse alguma coisa que eu não sei o que é. Perfeito, professor. Exatamente isso. As pesquisas dos 3 bancos, por exemplo, vai envolver o tipo de aplicação, em qual ativo ela vai predeterminar, qual é a escolha, por exemplo, dos títulos, que você fala muito bem nas suas lives pela manhã, dos títulos públicos. Então, isso vai, na verdade, vai trazer as decisões futuras. Agora, existem outras pesquisas também dando essa diferença, igual foi há 15 dias atrás, que falou, por exemplo, que o Bolsonaro poderia estar em primeiro lugar. E outra coisa, eu aqui também no Espírito Santo não vejo muito o pessoal falar de apoio ao PT. Não vejo essas pesquisas saindo em tona. Mas será que é o local que eu caminho? As pessoas que eu convivo no meu meio diário? Então fica complicado dizer. Um segundo ponto é que muitas pessoas que votam no ex-presidente Lula não falam em público qual é o seu voto. E outra coisa que o brasileiro também faz e costuma fazer é definir pelas pesquisas eleitorais o seu voto. Se está em primeiro lugar o ex-presidente Lula, muitas vezes a massa costuma votar de acordo com essa pesquisa para não perder o seu voto, porque o seu candidato não perca. Então hoje nas ruas a gente não consegue ver esse apoio direto ao Bolsonaro nas ruas, ao ex-presidente Lula, porém as pessoas também não manifestam às vezes qual é o seu candidato que vão realmente votar devido ao voto ser secreto e ser sigiloso. Quais seriam os motivos para a gente não perceber esse apoio direto ao ex-presidente Lula nas ruas, hein, Anderson? Na sua opinião? Pode ser o tipo de ataque das outras pessoas não respeitar a opinião. Pode ser o meio que ela convive. Às vezes ela ser empregada e o seu empregador apoiar um outro candidato. Então tem um risco, na verdade, da questão de emprego. E eu acredito que sejam esses 2 principais pontos. É o medo, na verdade, de uma retaliação, de falar o seu voto no ex-presidente Lula, ou até mesmo do seu empregador que apoia, no caso, nesse exemplo que a gente está utilizando, por exemplo, apoiando o Bolsonaro. O Anderson, agora em relação a governadores, já tem algum tipo aí de estudo de quem que, preliminar, claro, de quem que deve sair, qual partido deve sair vitorioso dessas eleições, ou com mais probabilidade, por enquanto? Gani, eu não vi nenhuma pesquisa nesse sentido que eu consiga trazer um dado concreto aqui oficial para poder falar ao vivo, tá? Tá difícil ainda te dizer, por exemplo, em São Paulo definiu há uma semana e meia atrás que o PT teria o candidato dele, e até então teria o PSB. Isso não só envolve São Paulo, mas também envolve os outros estados, como foi, por exemplo, o Espírito Santo. O Espírito Santo teria um candidato a governador do PT que abriu mão para o PSB vir candidato. Então essas negociações ainda estão sendo feitas entre os estados e essa definição a gente só vai conseguir depois do dia 15 de agosto, que é quando fecha as convenções e se define quais são os nomes a governadores do estado e aos seus vices. Eu sei dizer uma coisa, no meu Rio de Janeiro tá em 3 tranqueiras emplatadas, pelo amor de Deus, mano. Quais o as atual tranqueiras? Governador, Freixo e Crivella. Ah, para chupar o prego, mano. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, que trio. O Complicado. atual é vice do Witzel, né? No Rio. 5 governadores no Rio foram presos, né? 5. No mesmo dia, isso era surreal. Teve uma noite que tinham 5 presos, cada um no lugar. Nossa. E tinham 3 só que não estavam presos, que ainda estavam vivos, né? E 8 ex-governadores vivos, porque muita gente lá atrás já morreu. De 8, teve uma noite que tinham 5 dos 8 presos. Vai dar certo quando, mano? Desculpa, mas é complicado o Rio de Janeiro nessa situação. A gente fica com nem de fala, pena mano. da população que sofre na ponta, né? Sem dúvida. Ô Anderson, voltando ainda mais para a questão aí da macropolítica, aí, a questão das convenções dos partidos para a oficialização dos candidatos,
Por um lado, você citou aqui a estratégia aí do ex-presidente Lula de não ter participado lá da convenção e fazer campanha ali em uma região do país, no Nordeste. Mas, por outro lado, não deixa uma sensação ali um pouco esquisita, até de uma certa soberba. Os próprios aliados ali do partido do PT há algum tempo já vinham tratando de tomar esse cuidado aí para não deixar o clima já ganhou, tomar conta. E um tipo de posicionamento desse do presidente, não sei se definido por ele mesmo ou pela campanha, mas não traz esse outro lado aí o que não é muito habitual também a gente ver se relacionando ao ex-presidente Lula, né, que normalmente costuma participar desses grandes eventos do partido. Isso acaba confirmando o que comentou agora, tá? Acaba confirmando, Felipe, exatamente o que você comentou. Se ele tivesse no clima de já ganhou, ele estaria na convenção dele, com as pessoas que já apoiam, que ele já tem o voto, e ele foi para Pernambuco para tentar pacificar e tentar ganhar o voto do indeciso. E aquele voto que estava solidário a modificar do voto do PT para o Bolsonaro, por causa dessa questão, por exemplo, do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, ele foi correr atrás. Ele está indo para os estados onde ele tem maior apoio. E ele precisa fazer o quê? Ele precisa ir atrás do indeciso. E ele está fazendo essa busca. Se o ex-presidente Lula entrar nesse clima de já ganhou, ele tem grande chance de perder a eleição, assim como qualquer candidato fazer. A eleição só termina às 17 horas do último dia com a sua última urna fechada. E é assim que eu acredito qualquer eleição para qualquer cargo, seja majoritário, seja por cargos, no caso para deputados estaduais e federais. Então o ex-presidente Lula tem feito isso muito bem. Esse foi um exemplo que eu trago, por exemplo, de Pernambuco, que ele foi para lá no dia da sua convenção. A escolha do nome já estava definida. Não tinha outro nome. Era o nome dele, e o nome do vice também já estava definido. Então não tinha um porquê ele ir na sua convenção para pedir apoio para colocar o seu nome em evidência, para colocar o seu nome como candidato a presidente da República. Ele já tinha isso feito, já estava definido. A convenção foi para apenas oficializar e seguir um regramento da lei, que é obrigatório ter as convenções partidárias para definir o seu nome. E ele fez muito bem ao ir para Pernambuco, correr e fazer as caminhadas e também fazer os seus discursos em buscando apoiar, manter os seus atuais apoiadores e também buscar o voto dos indecisos. Anderson, no passado, isso que eu vou falar, tem um monte de matéria jornalística, é fácil de pesquisar. O Haddad dizia que o Alckmin tinha ligação com o PCC, por sua vez o PSDB dizia que o PT tinha ligação com o PCC, isso era do jogo, isso era normal. E aí, a partir de agora, me chama a atenção, porque baseado numa delação premiada do Marcos Valério, onde ele fala dessa ligação, não é os apoiadores do presidente, isso vem à tona, né? Vem a público. E aí o ministro Alexandre de Moraes proíbe, né, esse tipo de postagem e tudo mais. Você não acha que houve um exagero aí e que, de certa forma, dá margem para uma interpretação de que o Supremo escolheu um lado ao proibir algo que vai contra a liberdade de expressão? Como no passado era do jogo isso? É uma situação até difícil de falar do quesito político, de analisar politicamente e dar uma opinião. Até porque seria a minha opinião aqui sendo colocada. Mas eu gosto da opinião do Anderson, viu? Ô Anderson, eu gosto da tua opinião, viu? Bom, a minha opinião é que ele tem, na verdade, um processo e provavelmente essas informações que estavam sendo veiculadas pode atrapalhar as suas investigações. Então eu acredito que ele tenha tomado essa decisão não de cunho político, em sim de processual. Agora, coloque em risco a questão da democracia, da liberdade de expressão? Sim, pode colocar. As pessoas não têm o direito de opinar. Será que isso está sendo válido para os dois lados? Como a gente tem visto aí, por exemplo, o próprio presidente Bolsonaro sendo intimado em 48 horas numa sexta-feira a se manifestar em determinados atos, em determinadas situações. Então a gente vê uma situação bem delicada
das atitudes sendo tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, eu acredito que ele está fazendo isso para proteção do processo ao qual ele está julgando, e que poderia, por exemplo, atrapalhar as investigações. Então, quando eu acredito que ele toma essa atitude de proibir, é justamente para ele poder apurar se realmente tem ligação ou não do PCC com o PT, como foi falado também do vice-candidato do Geraldo Alckmin, que poderia ter envolvimentos no passado, na relação do PCC. Eu acredito que nesse momento, todas as diferenças entre o PT, o PSB, que está com o Geraldo Alckmin hoje, ou seja, entre o Lula e o Geraldo Alckmin, foram deixados de lado em busca da vitória do presidente da República. Então eu acredito que a diferença entre eles foi deixada de lado na busca da vitória, na ascensão ao poder. Então eu acredito que tenha mais essa situação sendo colocada e deixando essas diferenças de lado. A gente vê, na verdade, o PT e o PSDB falando exatamente alguns contrapontos, mas essa situação de São Paulo, da resolução entre o Fernando Haddad ser o candidato a governo único e o PSB com candidato ao Senado, se resolveu muito bem. Então isso acaba diminuindo essa fala interna e começa a consolidar, a trabalharem juntos em prol da vitória do ex-presidente Lula com o Geraldo Alckmin, se caso assim a maioria da população quiser. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Eleição de 22, até eleição de 14, você via muito duplas de Estado-presidente forte. Então, o presidente forte, ele conseguia arrastar alguns estados juntos, ou aquele candidato que era zero nada tinha uma votação expressiva. Com o fenômeno Bolsodória, que significa o abandono do eleitor do Dória ao Alckmin, na eleição de 18, indo atrás de Bolsonaro por algum motivo Y qualquer, a minha pergunta é, você acredita em mais fenômenos Bolsodória ou Bolsolula, ou termo que queira dar Brasil afora, do tipo, vou dar um exemplo bem radical, a pessoa volta no atual governador de São Paulo para reeleição e vota em Bolsonaro, ou a pessoa vota em Haddad e vota em Bolsonaro, coisas bem não esperadas. Você acha que o eleitor ele está um pouco mais independente na hora das escolhas, ou ainda pode trabalhar muito com a dupla governador-presidente, senador-governador-presidente? Eu acredito mais nessa hipótese de separação. Ele vai escolher quem é o candidato dele sem olhar o partido, e por exemplo, o governo de São Paulo, vamos dar o exemplo de São Paulo, o Tarcísio é quem o Bolsonaro apoia em São Paulo. Ele pode simplesmente escolher votar no Fernando Haddad e votar no Bolsonaro, se esse for o voto do indeciso. Aquele que a direita já tem e aquele que a esquerda já tem, já está definido. Vai votar no pacote. No caso, PSB para o Senado, PT para governador e PT para presidente. E também, no caso, os apoiadores de deputados federais e estaduais. Tanto a direita quanto a esquerda. Agora, o voto do indeciso, eu acredito que isso possa acontecer sim, professor Alexandre Cabral. Acredito que isso possa acontecer não só em São Paulo, mas, por exemplo, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, por exemplo, que o presidente Bolsonaro não deve apoiar o Zema de forma direta, talvez. Ele vai apoiar, por exemplo, o candidato ao Senado próprio em Minas, e o Zema tinha feito o apoio, por exemplo, ao Bolsonaro no segundo turno. Então, a gente começa a ver esse descolamento dos estados e uma forma independente, principalmente nos votos dos indecisos. Tá? Aquele voto de esquerda é mantido no pacote, o voto de direita também é mantido nesse pacote. Agora, se juntar os dois, a gente tem mais ou menos aí, se pegar a pesquisa com 45%, a outra com 31%, a gente tem mais ou menos de 23% a 25% de indecisos, que podem votar sem ser no pacote. Votar num candidato a presidente da República que o governador não apoia e vice-versa. Eu acredito que isso possa acontecer com 23% da população. Você lembrou bem, Minas Gerais é um caso clássico, né? Está arriscada a maioria dos eleitores de Zema não saber quem é Felipe Dávila. Diferente do Amoedo, que ficou conhecido, esse ano o atual candidato, se perguntar aqui na redação, está arriscado uns 5, nunca ter ouvido falar.
Minas vai ser um caso clássico. E ainda, Anderson, o que Sim. explica esse deslocamento, né, no campo regional, estadual aí? É a grande rejeição que tem aí esses polos aí, Bolsonaro e Lula? Primeiro ponto, pode ser a questão da rejeição. Segundo ponto, a questão de quem é o governador que está em primeiro lugar. Segundo ponto, qual o meio que a pessoa convive. Vou dar um exemplo, no caso, o PSB. Ele tem mais ou menos as suas raízes de esquerda, mas muita gente acha que não conhece os partidos, não sabe qual é a sua atual coligação, não sabe quem são os seus apoiadores. Vou dar um exemplo, o PSDB em São Paulo tem candidato próprio em São Paulo. No Espírito Santo é vice do PSB. Então você tem um pacote diferente. Por exemplo, o PSDB vai apoiar o mesmo candidato a governador, no caso, em São Paulo, vai apoiar o seu próprio candidato. No Espírito Santo, o PSDB vai apoiar o PSB, que tem o seu nome de vice. Agora, o PSDB vai indicar a votação para o PT, e aí fica a pergunta com quem o PSDB vai se coligar agora, se ele vai conseguir dar o vice de nome da Simone Tebet ou não. Então a gente vê os jogos estaduais formando o tabuleiro. E de acordo com cada estado, a gente vai ter essa situação dos 20 e poucos % que são os indecisos. Esses indecisos, eles não são direita e não são esquerda. Muitas vezes são centro-esquerda, centro-direita, e não tem uma definição. Às vezes só tem a rejeição do nome. Eu não voto em Bolsonaro e não voto em Lula. Mas não tem a rejeição, por exemplo, ao candidato, ao governador, que pode ser de um dos dois indicados. Em São Paulo, por exemplo, eu posso votar, um determinado eleitor pode votar no Tarcísio e não votar em nenhum dos dois candidatos a presidente da República, e votar numa terceira via, votar no Ciro, por exemplo, votar na Simone Tebet, votar no André Janones, por exemplo. Então a gente tem essas divisões aí. Eu acredito que o indeciso é que vai votar dessa forma. Ele não tem um lado já definido. Então ele vai escolher no momento da apuração. No dia que ele for votar, ele vai fazer essa definição. E aí, falando em indecisos ainda, levando em conta o que a gente tem de pesquisa até agora, qual região do país você acha aí que vai definir aí essa questão, hein, Anderson? Na definição, no caso de candidato a presidente da República? Presidência. Presidência da República, a gente tem uma votação muito forte em São Paulo, a votação muito forte em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. São os principais estados do Brasil. Então, esses três vão definir, e algumas regiões muito específicas do Nordeste, por exemplo, Pernambuco, é muito forte o número de eleitor ao Lula por lá. E a gente tem a questão do sul do Brasil, que também tem uma identidade, é muito forte no agro. Então, eles apoiam muito o atual presidente Bolsonaro. Então, a gente tem uma polarização muito grande em algumas pontas. Agora, o maior colégio eleitoral, São Paulo, depois Minas Gerais e Rio de Janeiro, costumam definir quais são os outros votos, que é o que realmente vai pesar, é onde está o maior número de eleitor, e é o que realmente vai pesar na hora da apuração. Então eu acredito que esses três colégios eleitorais costumam pesar, sim, na hora da apuração. Perfeito. Ainda sobre, falando aí de Simone Tebet, você acha que há alguma chance aí dela não conseguir se candidatar aí devido a questões internas no partido, né? A gente vê aí o ex-presidente Temer atuando com um pouco mais de força aí dentro lá do MDB e até seria, para a própria Simone Tebet, o que seria mais interessante nesse momento? Largar a candidatura aí já apoiando um outro candidato aí até por uma questão de desgaste de imagem ou não, hein, Anderson? Nesse primeiro momento, a gente tem que falar o que o Michel Temer tem falado. Ele não vai apoiar o PT, depois do que a Dilma Rousseff falou na semana passada, chamando de golpista, por exemplo. Ela falou isso em público. Então, isso coloca em xeque a imagem do Michel Temer. Então, nesse momento, o MDB vai ter uma candidatura própria, com a Simone Tebet, por mais que, por exemplo, o Renan Calheiros fale que vai judicializar, caso ela ganhe na convenção, que quer apoiar, no caso, o PT. O MDB. Então o MDB está dividido,
mas eu acredito que não vai conseguir derrubar a convenção e tirar o nome da Simone Tebet nesse primeiro momento. Então eu tenho praticamente a tranquilidade em dizer que a Simone Tebet é candidata e se houver um apoio do MDB, só no segundo turno. Nesse momento, não. Ô Anderson, pegando carona na pergunta do Brosco, qual é a do PMDB com a Simone Tebet? Porque, enfim, não tem chance nenhuma. É uma batalha pessoal dela para uma próxima eleição e aí ela está tentando convencer os caciques do partido que ela seria um bom nome e aí é muito mais um projeto pessoal dela ou não? Você acha que futuramente o PMDB ou o MDB ele mudou a estratégia dele, né, de ser aquele partido de bastidores, de congresso, para ter a presidência da República, já pensando numa próxima eleição? Eu acredito que é mais uma situação de nome dela sendo colocado em evidência para a próxima eleição. Tá? O MDB, eu acredito que ele perdeu o time de definir qual partido ele iria apoiar. O MDB perdeu a chance, por exemplo, de ter uma vice-candidatura de novo do PT. Mas o PT também ficou com medo de colocar ele como vice e ter o que aconteceu, por exemplo, com a Dilma. Como eles falam, abre aspas a fala da Dilma Rousseff, que ele deu o golpe. Fecha aspas a fala dela. Então, o MDB, eu acredito muito que ele perdeu esse time e com isso vai tentar colocar o seu nome em evidência para tentar negociar um possível turno de qual ministério ele pode assumir. Que aí sim, a votação dela pode ser que faça uma diferença, dependendo do tamanho que for. Por exemplo, 4% no segundo turno pode fazer diferença? Pode fazer diferença. Então eu acredito que ele vai colocar isso como moeda de troca, no apoio do segundo turno, para tentar garimpar um ministério para o seu partido. É a minha opinião sobre essa questão do MDB. Maravilha. Legal, então, tem mais pergunta, Cabral? Você não, olhou com uma cara aí de... Tá certo, então. Então, queria agradecer demais a participação mais uma vez aqui do Anderson Nunes, analista político, conversando com a gente aqui sobre todo esse cenário atual que a gente vive aí, que vai viver aí nos próximos meses. Obrigado, viu, Anderson? Até uma próxima aí em breve, com certeza. Obrigado, Felipe. Obrigado, Alangani. Obrigado, professor Alexandre Cabral, pela oportunidade. Estou à disposição da BNC. Um forte abraço também aos telespectadores. Obrigado, Anderson. Um abraço. Valeu, um abraço.